Hoje nós vamos compreender por que o nome dele foi trocado. Aliás, ele recebeu um apelido, Pedro. Pedro não é o nome de Pedro, mas Jesus acrescentou Pedro, sendo um apelido para ele. E nós vamos entender por que isso, certo? Então vamos orar. Pai, nesta hora bendita de oração, Tu venhas, ó Pai, acalmar muitas vezes nosso coração agitado, aflito. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo de reflexão da Tua palavra. Te damos muitas graças pelas Tuas carícias sobre nós. Obrigado pela chuva que caiu sobre a nossa cidade, o nosso estado. Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem nos reúne. O Senhor colocou em nós este anseio por Ti mesmo. E nesta manhã, se revela a nós. Fala conosco. A expectativa do nosso coração é, mais uma vez, ouvirmos a Tua voz. Tua palavra, Pai, ela tem um poder de nos edificar tão tremendo. Ele é aquele que edifica a sua igreja, o próprio Senhor. Estamos aqui, Pai, sentado aos Teus pés, para ouvir as Tuas comunicações. Cremos, ó Pai, que os nossos ouvidos foram consagrados ao Senhor, que a Tua palavra, Pai, realmente penetre nos ouvidos e desça no mais íntimo do nosso ser, para fazer essa transformação, renovando a nossa mente, para que então possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Pai Santo, graças Te damos por esse tempo de compartilhar da palavra. Fala conosco, em nome de Cristo nós oramos, amém. Bom, vamos ler então o nosso primeiro texto aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 42, que diz assim a palavra: olhando para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, se o discipulado do apóstolo Pedro, ele é um padrão para o nosso discipulado, segundo alguns estudiosos já chegaram a essa conclusão, e eu também tenho isso muito profundo no meu coração. Se você quiser saber algo sobre o discipulado, então o caminho é Simão Pedro. O apóstolo Pedro, ele não sabia que a passagem de Simão para Cefas significaria que ele tinha que pagar um preço muito alto. Ele não sabia disso. Porque, irmãos, isso que o Senhor quer fazer também com cada um de nós. Olha que texto mais interessante. Quando Jesus, no seu primeiro contato que teve com Pedro, porque André levou Simão até Jesus. Quando Jesus contemplou Pedro, disse: Tu és Simão, filho de João, filho de Barjonas. Segundo alguns estudiosos, naquela época, a grande maioria dos nomes era João, Barjonas. Então era um nome assim muito comum de todos, como lá em Portugal, Manuel e Joaquim. Quando você fala Manuel, levanta um grupo de gente, quando é Joaquim, levanta outro número de gente. Então Pedro aqui, Simão nesse caso, ele era um a mais na multidão. Mas olha que interessante, Jesus diz para ele: Tu és Simão, filho de qualquer coisa, tu serás chamado Cefas. Essa palavra Cefas no grego, traduzido, é uma pequena rocha, é uma Petras, que é no grego, Petras, Pedro, uma pequena rocha. Hoje nós vamos, com a ajuda do Senhor, identificar o porquê que o Senhor então acrescentou, ou se você crê que foi um apelido que Jesus deu a Pedro, também está correto, não está errado, né? Então, queridos, vocês se lembram que Pedro, ele foi muito frustrado, porque o Senhor o frustrou em muitas circunstâncias. Se você ler os 4 evangelhos, o livro de Atos, você vai identificar muitas crises de frustrações que Pedro teve, já Simão Pedro.
Interessante que todas as vezes que você encontra o Senhor Jesus chamando Pedro de Simão, apenas de Simão, Jesus está se referindo ao Simão com a natureza não regenerada ainda. Quando Jesus diz Simão Pedro, você vai notar que o Senhor está dizendo o seguinte: Simão Pedro, você está agindo agora segundo a direção de Deus, segundo os meus ensinamentos. Isso vale a pena vocês, quando lerem os 4 evangelhos, vocês vão observar, todas as vezes que o Senhor Jesus o chama tão somente de Simão, está dizendo para ele: Pedro, você está agindo de uma forma ao seu velho homem, à sua velha natureza. Mas Jesus, sempre quando corrigiu Pedro, sempre o corrigiu com amor, com destreza, com cortesia. Houve um momento que o Senhor foi muito duro com o apóstolo Pedro, quando o Senhor foi tratar da sua autocomiseração. Quando Jesus começou a mostrar para seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém, que ele iria morrer e ressuscitar ao 3º dia. Então Pedro, Simão, chamou ele de lado e disse o seguinte: Senhor, isso de modo nenhum pode acontecer. E aí o Senhor Jesus foi muito duro com Pedro: para trás de mim, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Ou em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você está muito com dó, não tenha dó de mim, não tenha dó de você. Eu vou para a cruz, para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo. Então ele cumpriu aquilo que o Pai havia designado para ele. Vocês se lembram que naquele caminhar sobre as águas, o apóstolo Pedro, ele experimentou ali o seu primeiro fracasso. Por quê? Porque ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos no vento, então ele sucumbiu. O mesmo também ocorrerá conosco. Diante de qualquer circunstância, quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós vamos sucumbir também, irmãos. Aí depois o Senhor, claro, Ele vai, com aquela cortesia que Ele tem pelo Espírito, começar a nos moldar, começar a mostrar o caminho adequado para que a gente possa andar então em seus trilhos, trilho da sua palavra. Quando nós estamos firmados na palavra, andando nos trilhos da palavra, não tem como nós errarmos. Quando diz lá em Isaías 44, 22, olhai para mim e sede salvos, como podemos olhar para Ele? Olhando para a sua palavra. Porque o que nós vamos encontrar na palavra dEle? Conselhos, vamos encontrar instruções, vamos ser guiados pelo Senhor, porque o Espírito Santo, quando nós então abrimos a palavra, nós já temos o falar de Deus, e Ele sempre vai nos conduzir para aquele que é perfeito, vai nos conduzir para Cristo, Senhor da glória. Então, queridos irmãos, tu és, mas tu serás. Que coisa linda, irmãos. Isso aqui envolve algo muito interessante também, porque existem muitos irmãos que se acomodam ou ficam muito contentes com a regeneração. Eu criei que eu fui atraído em Cristo, eu criei que eu morri, fui sepultado e ressuscitei com Cristo. Você é um filho de Deus em Cristo. Mas irmãos, se você está contente com a tua salvação, saiba que Deus não está. Deus quer acrescentar algo mais para você. Mas eu já não tenho Cristo? Sim, irmão, se você ler com bastante cuidado, eu creio que essa mesma ideia, lá em Tito, quando que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou trazendo salvação a todos os homens, não pelos nossos atos de justiça, mas segundo o lavar regenerador, novo nascimento, gerados de novo e renovador. Ou seja, o Filho de Deus tem ou precisa, necessita urgentemente de ter uma mente renovada. Por que isso é importante, irmãos? A gente vai ver no próximo domingo
como que o Senhor moldou e fez daquele líder nato Pedro uma pedra tão preciosa. Então, porque se nós não tivermos uma mente renovada, isso para nós aqui, irmãos, isso tem que ser aplicado em nós, mente renovada, nós não vamos, irmãos, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Se nós não tivermos uma mente renovada, nós seremos levados e conduzidos por todo o vento de doutrinas, aquilo que vem em nome de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Por isso que nós não podemos baratear a graça de Deus, não podemos baratear a sua palavra, não podemos vender por menos. A palavra, ela tem uma eficácia em nós quando estamos abertos a ela, porque a transformação nossa não ocorre no novo nascimento, ocorre após o novo nascimento, porque o discipulado que Cristo fez a Pedro é igual ao nosso, irmãos, é idêntico, porque ele não muda. Então nós temos um padrão de discipulado, o apóstolo Pedro, né? Nós vamos ficar um pouco impressionados com ele, porque, queridos, quando o Senhor então operou em Pedro, ele reduziu a Pedro de 10 para 0. O crescimento espiritual não é de 0 a 10, mas é de 10 a 0. Nós crescemos para baixo. Se você ler, por exemplo, Oséias 14, versículo 5, você vai descobrir que nós somos como o lírio. O lírio, ele cresce, de manhã vem o sol, à tarde ele murcha. Agora o cedro, ele faz uma ligação com nós, lírio, e o cedro, uma vida com o Senhor, é uma vida em profundidade, uma vida nas profundezas com o nosso amado Senhor. Ele vai buscar água lá até 100 metros de profundidade, segundo alguns estudiosos. E um cedro, não sei se vocês já viram, um pé de cedro, pode vir a tempestade que vier, pode quebrar alguns galhos, mas o seu tronco ele não quebra, porque há uma profundidade, ele recebe a seiva das profundezas. Irmãos, e nós somos chamados, como o apóstolo Pedro, para viver uma vida de profundidade com o nosso amado Senhor. Lembra quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 2, ele disse assim: o Espírito, ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, o Espírito Santo que habita em mim e em você é o mesmo Espírito que perscruta as profundezas de Deus. Então nós podemos saber claramente o que o Pai tem no coração e na sua mente. Isso é tão maravilhoso. Então, queridos, Deus começou a fazer na vida do apóstolo Pedro um discipulado reduzindo. Então colocou o nome dele de Cefas, que é Pedro, uma pedra, um pedregulho. Então o Senhor começou a tirar as arestas, lapidar essa pedra, percebe? Então a gente pensa assim, que o nosso discipulado a Cristo é do 0 para cima, não, é de 10 para baixo. Quanto mais você vai perdendo de você, mais você ganha de Cristo. Ou em outras palavras, como disse Madame Guyon, tudo aquilo que o Senhor leva em nós à morte, por exemplo, irritação, nervosismo, ansiedade, depressão, se Ele levar isso à morte, naquilo que Ele leva à morte na nossa vida, Ele se põe no lugar. Que interessante, né? Você perde a tua irritação, você ganha Cristo, mais de Cristo. Você perdeu a ansiedade, porque, irmãos, a ansiedade é um indício, eu não estou generalizando, porque existe pessoas que a ansiedade é por uma questão da sua vida biológica também, já nasce com alguns problemas, mas a grande maioria de sermos ansiosos, a fonte é incredulidade. Por que eu estou dizendo isso? Lembra de Marcos capítulo 4, de 35 em diante, quando Jesus disse para seus discípulos: passemos do outro lado. E Jesus entrou no barco e foi na popa, foi dormir. E os discípulos foram. A maioria deles eram pescadores profissionais. João, Bartolomeu, Pedro era um pescador, estava ali no barco.
Quando de repente veio umas ondas fortes, uns ventos, eles se desesperaram, ficaram ansiosos e foram acordar Cristo. Senhor, não se importa, o Senhor está dormindo, nós estamos perecendo. Até quando vou estar convosco, homens de pequena fé? Agora, imagina quão ansiosos os discípulos ficaram com aquela tempestade em alto mar. Ficaram ansiosíssimos, mas Jesus estava naquele barco. E Jesus disse para eles: até quando vou estar com vocês, homens de pequena fé? Eu não disse para vocês, passemos do outro lado? Então Pedro ali, ele ganhou uma experiência, vai ser o nosso último estudo. As experiências de Pedro com o Senhor, em transformá-lo naquele carvão em uma pedra preciosa, muito interessante. Aí ele escreveu essa experiência lá na sua primeira carta 5,7, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então Ele cuida dos seus, irmãos. Só que hoje, para nós, o nosso Senhor não está do nosso lado, Ele está dentro de nós, Ele habita dentro de nós. Então Ele quer nos guiar a toda a verdade. Ele é o nosso guia. Nós não podemos ser guiados por pastores, nós não somos guiados pelos irmãos, nós somos guiados pelo Senhor. Ele disse lá em Mateus 23, versículo 10: a ninguém chamei vosso mestre, porque um só é o vosso mestre. A ninguém chamei vosso guia, porque um só é o vosso guia, Cristo. Ele é o nosso guia, nós somos ovelhas do seu rebanho. Por isso que ele disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ontem eu estava ouvindo aquela linda mensagem, até coloquei no grupo dos jovens, do pastor Nilton, que ele pregou aqui. É muito interessante, que, queridos, Deus, ele disse assim, que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, de pregador nenhum, se o pregador não estiver envolvido com ele e com a sua palavra. Se o pregador não pregar a sua palavra, Deus não tem compromisso com esse pregador e com a palavra que ele fala. Está vendo, irmãos? Então nós precisamos, de fato, olhar com bons olhos para o discipulado que o Senhor então fez na vida do apóstolo Pedro. Porque, queridos, o Senhor Jesus, quando começou a lapidar Pedro, começou a tirar da vida de Pedro a sua autoconfiança. E essa autoconfiança, se você ler o final do capítulo 13 de João, os 2 últimos versículos, quando ele disse para o Senhor assim: Senhor, eu de modo nenhum te negarei, porque Jesus havia dito: olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Talvez Pedro tenha pensado: puxa vida, como o Senhor está enganado comigo. Pode ser que esses discípulos aí, pode ser que venha negá-lo, mas eu não. Senhor, se possível for, eu vou até a morte contigo. Então o Senhor começa a tratar com Pedro. Aí ele entra no capítulo 14, porque a Bíblia, ela não foi escrita com versículos e capítulos, então era uma carta, era um evangelho escrito. Então entrando no 14, então o Senhor Jesus diz para Pedro assim: olha, que o Senhor sabia que ele ia negá-lo. Pedro, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Então Pedro, o Senhor Jesus estava chamando Pedro para ele, porque naquele instante que Pedro iria negar o Senhor, o Espírito iria lembrá-lo dessa palavra de Cristo. Quando negou, ele saiu e foi chorar amargamente. Então começou a desconstrução nele, começou a cair, lapidar aquelas pedras. É muito interessante. Então o Senhor desconstruiu em Pedro a sua autoconfiança. Todos podem te negar, mas eu não, eu vou contigo até a morte. Então o Senhor começou a desconstruir a capacidade de Pedro, capacidade de trabalhar com seus próprios recursos. Irmãos, não existe ninguém autônomo. Nós dependemos dele, nós dependemos um dos outros. Até mesmo o ímpio,
Talvez na sua arrogância ele diz assim: eu não preciso de ninguém, nem mesmo de Deus. Ele precisa, se até mesmo Satanás precisa de Cristo para existir. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala que em Cristo tudo subexiste. Se tudo subsiste em Cristo, então Satanás precisa de Cristo para subexistir. Sem Ele, irmãos, muito claro, nada podeis fazer. Nada podemos fazer. Então nós temos que ter essa consciência de dependência do nosso amado Senhor. Ter consciência que Ele está tratando com a nossa alma. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Presta atenção, não mais eu. Cadê você? Onde é que você está? Se é não mais eu, mas Cristo. Isso significa, irmãos, que nós temos muito de nós mesmos ainda. Nós temos as nossas opiniões e às vezes nós fazemos das nossas opiniões conceitos religiosos para defendermos muitas vezes um ponto de vista que desejamos que as pessoas sejam nossos discípulos. Nós não podemos fazer discípulos para nós. Quando João Batista começou a pregar, ele ajuntou muitos discípulos. Não que talvez era essa a intenção dele, mas interessante que Evangelho de João, capítulo 1, quando ele viu o Senhor Jesus vindo, eis o Cordeiro de Deus. A palavra fala que aqueles discípulos deixaram João e seguiram a Cristo. Aí sim, irmãos, nós não somos escravos de homens, não podemos seguir a homens, somos servos, escravos de Cristo, somente a Ele. Então isso é maravilhoso. Queridos, o apóstolo Pedro, ele, pelo menos no meu ponto de vista, era um homem que falava demais. Sabe até onde Pedro falou? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, os versículos, a partir do verso 1. Vamos ler com bastante atenção. Diz assim a palavra: 6 dias depois, tomou Jesus consigo, olha aqui, a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Talvez você me pergunte, por que o Senhor escolheu esses 3 para levar lá no Monte da Transfiguração? Porque esses 3 aqui eram 3 homens mais difíceis de ser tratados. Mas João é o apóstolo do amor, não é assim? Sim, nós sabemos que é. Mas antes de ser regenerados, quando Jesus foi pregar lá na aldeia dos samaritanos, que eles não foram aceitos, qual foi a reação de João? Ele disse assim: Senhor, se quiseres, eu peço a Deus para que mande fogo do céu e consuma todos. Olha o apóstolo do amor. Jesus disse assim para João: de que espírito você é? Eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. E Pedro nós já conhecemos, e Tiago também era um sujeito meio e meio, irmão do Senhor, muito duro, mas ele também foi lapidado. Agora veja aqui, versículo 2: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ou seja, presta atenção aqui agora, o Senhor Jesus era o homem encarnado, o homem, Cristo que se fez Deus. Agora Cristo estava em Jesus, é como que ele se rasgasse a sua carne, abrisse a sua carne. Então eles contemplaram a glória. João disse isso lá em João 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então, porque foi onde que João viu a sua glória? Viu no Monte da Transfiguração. Hoje a gente vê, muitos pregadores: nós vimos a glória de Deus. Irmãos, quem viu a glória de Deus que foi João, Pedro e Tiago. Pedro escreveu lá na sua carta que ele viu a glória dele estando no Monte Santo, que era o Monte da Transfiguração. Mas eu não quero entrar nesses detalhes agora, quero mostrar algo aqui fundamental. Agora veja o versículo 3:
E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui na nossa versão atualizada falta uma palavra que tem no grego, que é em glória. Falava com ele em glória, porque Elias e Moisés, eles estavam em glória. Agora estava Pedro aqui. Então veja o que Pedro disse aqui. Versículo 4. Então disse Pedro, que ele não podia falar aqui. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Irmãos, aqui estava no contexto da festa dos tabernáculos. Então vamos fazer 3 tendas, uma será tua, para Moisés e Elias. Puxa vida, porque agora Pedro, e ele tinha muitas dúvidas. Pedro lia o Antigo Testamento, ele queria perguntar para Elias, agora Pedro poderia fazer as perguntas para Moisés e Elias. Olha só que privilégio, Moisés e Elias, o Senhor, façamos 3 tendas, uma tua, Moisés e Elias, e eu quero passear nessas 3 tendas. Agora eu posso perguntar para Elias, conferir com o Senhor, quero falar com Moisés, conferir com o Senhor. Então por isso que ele diz, bom estarmos aqui. Olha como é bom estarmos aqui, que coisa mais linda, não é assim? Até aqui Pedro falou. Nós vamos ver domingo que vem sobre a liderança, irmãos, do apóstolo Pedro. Ele nasceu um líder nato pela sua curiosidade. Pedro tinha ação, Pedro tinha envolvimento. Mas essas 3 características o Senhor moldou na vida de Pedro e fez dele um líder tão amoroso, que estava sujeito a erro também, porque Pedro, mesmo depois que ele foi regenerado, ele foi um dissimulado. Se você vê Gálatas capítulo 2, a palavra fala que quando o apóstolo Paulo chegou ali, lá na Galácia, Pedro estava comendo com os gentios. Quando viu Paulo, fugiu e se dissimulou, fingiu. Então Paulo repreendeu Cefas diante de todos. Sendo tu judeus, vive como gentios e obriga os gentios a viver como judeus? Cara, você é um fingido. Paulo foi muito duro com ele ali. Então ele calou a sua boca. Depois ele escreveu sobre o apóstolo Paulo lá na sua 2ª carta, capítulo 3, de 15 a 16, falando do apóstolo Paulo, que ele fala coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam. Então ele se colocou ali também, os ignorantes e instáveis, porque ele se considerou, olha, eu fui repreendido pelo irmão Paulo, eu aceitei aquela repreensão para mim. Porque ele chamou ele mesmo de ignorante e de instável, que ele era. Simão significa instável, um homem de ânimo dobre, duplicidade. A gente vai ver aqui depois coisa mais interessante. Então aqui, irmãos, ele amou estar nesse monte, mas ele falou aqui. Agora, então, veja o versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Essa nuvem aqui não é uma nuvem qualquer. Nuvem luminosa é uma nuvem de glória. Uma nuvem de glória os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que palavra linda agora aqui, irmãos. A ele ouvi. Irmãos, cuidado com profetas, com as suas profetadas. Se o profeta proferir uma palavra que tem fundamento nas Escrituras, devemos crer. Mas se não, depois vocês leiam Jeremias 23, Ezequiel 13, que vai falar sobre os falsos profetas, né? O que é um profeta hoje? Profeta hoje é aquele que diz assim: assim diz a palavra de Deus, como era antigamente, assim diz o Senhor. Então o Espírito inspirava, eles escreviam, e a palavra fala que todas as profecias estão fechadas, estão aqui, profecias deste livro. Por isso não acrescentes e nem tire nada. Muito cuidado, irmãos, por tocar na palavra de Deus. É algo muito sério. Cuidado para não dizer algo que não esteja relacionado na palavra. Eu quero contar a minha experiência, foi assim. Não tem nada a ver com a palavra. Se a tua experiência estiver pautada na palavra de Deus, meu irmão, isso vai ser muito bom para aquele a quem você está ministrando. Caso contrário, é melhor você fechar a boca,
Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para edificação, e que nos edifica, nós sabemos que é a palavra. Que palavra que é essa? Cristo. Ele que é o edificador, diz para Pedro, quando então Pedro recebeu aquela linda revelação de que ele era o Cristo. Tu és Pedro, uma pequena rocha, mas sobre esta pedra, eu, Pedro, não você, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estão me compreendendo, irmãos? Então vamos aqui avançar e analisar um pouquinho porque então o Senhor acrescentou o nome de Pedro. O apóstolo Pedro, ele era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, que ficava na região costeira do Mar da Galileia. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. Pedro era afoito, agressivo, ousado e franco. Ele tinha o hábito de pôr sua boca para funcionar quando o cérebro ainda estava em ponto morto. Pedro foi aquele que se tornou o porta-voz do grupo, mas o Senhor mudou o seu nome. Aqui em Lucas 6, verso 14a, diz assim: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Agora, queridos, por que o Senhor acrescentou Pedro? Eu já disse para vocês aqui na introdução que Simão era o Simão, filho de João, um João ninguém, mais um no meio da multidão. Então agora o Senhor acrescentou Pedro, porque o Senhor queria que ele tirasse o foco dele mesmo e colocasse naquilo que o Senhor iria fazer com ele. Lapidar essa pedra. Tu és uma pequena pedra, mas nessa pedra que eu vou trabalhar, Pedro. Deixa eu ilustrar para vocês de uma outra maneira para vocês compreenderem. Eu li algum tempo atrás numa revista super interessante que dizia de um rapaz chamado Tommy. Ele era um jogador de beisebol, ele fazia grandes lançamentos, mas ele era muito tímido, muito apático. Ele tinha, às vezes, pela sua estrutura corporal magricela, ficava um pouco desanimado. Mas aí encontrou um técnico que começou nos treinos ver ele fazer aqueles lindos lançamentos, mas ele era muito tímido. Ele se achava assim muito incapaz. Ele tinha um certo desânimo. Então aquele técnico chegou para ele e disse o seguinte: olha, a partir de hoje, naquela roda, naquela conversa, o seu nome não vai ser mais Tommy, o seu nome vai ser Bulldog. E falou com impacto. Então aquele rapaz, Tommy, tomou este apelido para ele, Bulldog. Então, e ele começou a agir como fosse um bulldog mesmo, aquele cão valente, percebe? Então ele se tornou, na primeira liga dos Estados Unidos, o maior arremessador, porque ele era o bulldog, e as pessoas aplaudiam o bulldog. Assim o Senhor fez com Pedro. Tu és Simão, um filho de ninguém, filho de João, mas tu serás chamado Pedro, a quem acrescentou Pedro. Agora nessa pedra o Senhor vai trabalhar nela. Irmãos, então aqui essa lição é muito interessante. Aquilo que o Senhor acrescenta em nós, Ele precisa trabalhar em nós. Senão o que adianta Ele acrescentar em nós se aquilo não for trabalhado, lapidado pela cruz, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nossa carne mortal. Então é necessário esta mudança. Interessante que o apóstolo Pedro, ele entendeu isso perfeitamente, irmãos, que ele tinha que ser lapidado. O Senhor acrescentou Pedro, e então agora aqui o Senhor poderia começar a tratar com ele. Eu já disse para vocês no início, quando Pedro agia como Simão, o Senhor chamava ele de Simão, mas quando agia como essa pedra, o Senhor chamava Simão Pedro, porque são duas naturezas inseparáveis agora, a minha em você e você, Pedro, que precisa se render a mim para que eu possa trabalhar em você. E Deus, irmãos, o Senhor não vai trabalhar em nós
se nós não nos rendermos a Ele. Esse tempo atrás, deixa eu ilustrar para vocês como é que funciona. Eu tenho um problema de unha encravada. Do meu pé, levei um pisão quando jogava futebol. Ficou assim, sofri essa semana. Aí chegou ontem, estava inchado. Não, vamos para a podóloga, lá você vai sentir dor. E eu pensei, se eu vou sentir dor na podóloga, por que não sentir aqui? Lá eu vou ter que pagar uma grana ainda, né? Então eu coloquei meu pé numa bacia de quente ali. Eu peguei uma toalha, enrolei, coloquei na minha boca. Falei para a Adriana, pode cortar. Tira a toalha da boca. Mas eu vou dar um grito aqui então. Não, tira a toalha da boca, a toalha está suja. Coloquei a mão na boca. Se eu apertar, vai quebrar meu dedo. Então, corta aí. Tchac! Cortou. Ai, que alívio gostoso. A gente fica procrastinando o trabalho do Senhor em nós, sabia? A gente sabe que nós somos nervosos, irritados, às vezes metida besta, não é assim? E nós achamos que somos o tais. O Senhor quer lapidar nós exatamente aí, irmãos. Dói, dói. Mas é necessário fazer essa limpeza para que a gente possa ser transformado numa pedra preciosa. Pedro, ele entendeu isso. A primeira carta de Pedro, ele não fala de outra coisa a não ser sofrimento, a não ser tribulação. Por exemplo, ele fala aqui, 1 Pedro 1, versículo 6, sendo necessário passar por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor e glória para o nosso Senhor. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,12, ele fala assim, irmãos, não me estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, regozijai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Não é lindo isso, irmãos? É lindo a gente ler isso, mas quando o Senhor começa a tratar em nós, Senhor, está doendo, Senhor, vai devagar, vai devagar. Então, por isso que ele trocou o nome aqui, deu um apelido, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Agora, queridos, quando nós nascemos de novo, nós também recebemos um novo nome. Qual é o seu novo nome? Você já parou para pensar nisso? Quer ver só? Abra lá em Isaías capítulo 62, Isaías 62. Você tem que ir aos pés do Senhor para descobrir isso, muito interessante. Aqui está falando da Jerusalém, a noiva do Senhor. Eu vou mostrar dois textos para vocês. Isaías 62, versículo 1 e 2, a palavra diz assim: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Agora veja aqui o versículo 2: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Esse nome novo aqui, todo que tem sabe que tem. Que nome que é esse, irmãos? Qual é o nome novo que nós recebemos? Apocalipse capítulo 2, vamos ler o versículo 17 apenas. Aqui é muito interessante, ele vai de novo mostrar para nós que, escrevendo aqui a igreja de Pérgamo, quem tem ouvidos, Apocalipse 2, verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. O que é esse vencedor aqui, irmãos? Quem é o vencedor? Aqui é a ruiosthesia, aqui é os maduros, aqueles que venceram junto com Cristo. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, nós vamos receber esse novo nome, essa pedrinha branca aqui. Isso aqui é como resultado do
nosso discipulado ou da nossa aprovação em Cristo. Queridos, nós temos, pelo trabalho da cruz, o Pai opera a cruz em nós para nós sermos homens e mulheres aprovados em Cristo. Timóteo era um homem aprovado em Cristo. Apeles, lá em Romanos 16, Apeles, um homem aprovado em Cristo. Então, irmãos, nós temos que analisar no nosso dia a dia, se diante das circunstâncias ou do trabalho moldador da cruz em nós, se nós estamos sendo aprovados ou reprovados. Porque na escola da vida, nós somos provados pelo nosso amado Senhor, né? Então, essa é a ideia aqui de trocar de nome, porque agora o Senhor poderia, de alguma maneira, trabalhar na vida do apóstolo Pedro. Vamos avançar? Esse discípulo era conhecido ora como Simão, ora como Pedro e ora como Simão Pedro. Pedro era uma espécie de apelido, significa uma pequena rocha, uma pedra. O termo equivalente no aramaico é Cefas e descreve o primeiro encontro pessoal de Jesus com Simão Pedro. O apelido era significativo e o Senhor teve uma razão específica para escolhê-lo. Simão era, por natureza, impetuoso, inconstante, instável e não confiável. Sua tendência era fazer grandes promessas que não poderia cumprir. Quando Jesus o encontrou, Simão encaixava-se na descrição feita por Tiago de um homem de ânimo dobre e inconstante. Vamos ler aqui Tiago 1, versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa palavra aqui, ânimo dobre, está no original assim, de dupla mente. É uma mente que é facilmente iludida, enganada, se deixa levar por muitas coisas. Por isso que Hebreus capítulo 13, o escritor diz assim, através do Espírito: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Irmãos, o que é terrível, uma mente, aqui um ânimo dobre, ânimo vem de alma, vem de mente, mente dobre, ou seja, é uma mente dupla. Inconstante, no original, significa que é instável, uma pessoa que é instável. Ela pensa de uma maneira agora, mas à tarde pensa de outra, muda facilmente o seu pensar, isso com relação até inclusive às Escrituras. Quantas pessoas não chegaram para mim? Olha, Cláudio, eu pensava de uma forma, hoje tenho outro pensamento. São pessoas que mudam de opinião facilmente. Vou citar aqui 2 exemplos que vocês conhecem muito bem. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? O que aqueles transuentes lá disseram? Glória a Deus nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Mas uma semana depois, esses mesmos que diziam, bendito que vem em nome do Senhor, estavam lá no pretório dizendo, crucifica-o. Mudaram, tiveram uma mente dupla. Lembra lá em Atos 28, quando Paulo, naquele naufrágio, foi lá na ilha de Malta? Aqueles bárbaros, Paulo estava pegando aqueles gravetos, juntando no fogo, de repente uma víbora veio e pá, pegou ali na mão de Paulo. Qual foi a reação daqueles bárbaros? Puxa vida, este homem é um assassino, salvo do mar, a justiça de Deus não deixa ele viver. Olha que opinião forte dele, olha que mente dobre, que ânimo dobre. Então de repente, Paulo pegou aquela serpente, jogou ali no fogo, e fez seu trabalho tranquilo. Aí a palavra fala que mudando eles de opinião disseram, este homem é um Deus. E assim são muitos no meio do povo de Deus que tem uma mente dupla. Pensa hoje assim, talvez para agradar outra pessoa, pensa da mesma maneira. Irmãos, nós não podemos baratear a graça de Deus. Se nós cremos que morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, não podemos, diante de uma pessoa que é arbitrária isso porque está escrito, não, ainda que aquela pessoa venha desfazer a nossa inimizade, mas eu não vou vender barato, não, a verdade é uma só, Cristo morreu, eu também morri, Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei. Mas não é bem assim. Não, é assim sim, por quê? Porque está escrito, é a palavra de Deus. E Paulo fala, nós não somos como tantos outros que mercadejam a palavra de Deus, que vende ela barata.
Não podemos vender, irmãos. Senão nós vamos entrar aqui nesse mesmo aspecto que era Pedro, ou pode ser nós também. Homens e mulheres de ânimo dobre, de mente dupla. Irmãos, abra por favor, rapidinho, no Salmo 119, o versículo 113. Veja como que o Senhor considera as pessoas que têm duplicidade aí nos pensamentos, essas questões que envolvem duas coisas. 119, versículo 113. Olha o que o Senhor diz aqui. Ele diz assim, olha, presta atenção. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Aqui Davi, ele disse, olha, eu aborreço a duplicidade. Ou eu sou frio ou sou quente. Nós não podemos ser mornos, irmãos. Um outro exemplo. Vocês se lembram lá em 1 Reis 18, versículo 21, quando Elias confrontou os profetas de Baal? Elias disse assim, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue a Baal, mas se o Senhor é Deus, passa para o lado de cá. Não fica nessa aí, Deus e Baal, Deus e Baal. Até quando vocês vão cochear em dois caminhos, em dois pensamentos? Até quando? Meus queridos irmãos, lembra de Oséias 2, versículo 2? Vai lá para Oséias 2, versículo 2. É bom para que fique bem gravado na mente dos irmãos, para que a gente não venha demover isso da nossa mente. Oséias 10, versículo 2. Ele diz algo aqui muito interessante. Ele diz assim, olha, trazendo aqui uma revelação muito clara ter um coração dividido. Oséias 10, 2. O seu coração é falso. Essa palavra aqui no hebraico, falso, no hebraico é dividido. O seu coração é dividido. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Por quê? Porque seu coração é dividido. Seu coração, de fato, é falso. Último texto. Isaías 29, versículo 13. Olha lá que interessante. Isaías 29, versículo 13. Vai mostrar também essa questão de duplicidade. Isaías 29, 13, a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Está vendo que a duplicidade? Eles honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então ele continua, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. É igual aqueles papagaios que você ensina ele a falar. Estão me compreendendo? E por aí vai. Mas vamos avançar um pouquinho mais, irmãos. Nosso tempo é muito escasso. Ao que parece, Jesus mudou o nome de Pedro, pois queria que o apelido servisse para lembrá-lo daquilo que deveria ser. E dali em diante, a forma como Jesus o chamava transmitia uma mensagem sutil. Se o chamava de Simão, indicava que ele estava agindo de acordo com a sua antiga natureza. Se o chamava de Pedro, era um elogio por agir da forma como deveria. Todas as vezes em que o Senhor o chamava de Simão, estava indicando que ele estava agindo de acordo com sua natureza não regenerada. Então, vamos ler aqui Lucas 5, versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aqui no versículo 4, que antecede esse versículo que nós lemos aqui, Jesus manda Simão lançar a rede para pescar. Simão, então, ele faz essa réplica aqui no versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, sabe o que Pedro estava dizendo para o Senhor aqui? Mestre, eu sou pescador. Eu lancei a rede a noite inteira em alto mar. Agora o Senhor vai me dizer para mim que é para mim lançar a rede?
Eu sou pescador profissional, você não é, Jesus, eu sou. Eu que entendo de pescaria. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar. Mas talvez ele pensou, vai ser um fracasso. Quero ver, vai ser Deus nos acuda. E foram um pouquinho mais para lá e lançaram as redes. E o que foi que aconteceu? Elas chegaram a se romper 153 peixes grandes. Então, irmãos, o que nos chama a atenção aqui é que Simão estava dizendo, talvez para ele mesmo, esse Jesus não sabe que eu sou um pescador profissional, minha vida é pescar. Eu sei, eu entendo, eu pesquei a noite inteira. Agora, mas tudo bem, vamos lançar a rede, mas é sob a tua palavra. Então, queridos, nós temos que entender uma coisa. Embora aquele Salmo 127:1, ele tem uma coisa implícita ali, o explícito é que o Senhor edifica o casamento. Mas também, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, o Senhor estava mostrando para Pedro, Pedro, se eu não lhe auxiliar na sua pescaria, você vai pescar em vão. Então Pedro, com muito carinho, com muito amor, começou a moldar essa pedra, para fazer dele uma pedra preciosa, percebe? Mostrando experiencialmente, porque o nosso Pai é muito prático. Quando Ele vai tratar conosco, Ele vai tratar de uma forma prática. Não vai ser, agora eu conheço a verdade, eu estou liberto. Não, as verdades que Ele revela ao nosso coração, Ele vai formar em nós, mas para isso, Ele vai nos provar sobre essa palavra. Senão Ele não pode formar isso em nós, porque Ele quer filhos e filhas que de fato vivenciam a realidade da sua palavra, ou em outras palavras, Deus tem filhos práticos. A correção dele é prática. Isso é tão maravilhoso para nós, né? Fiquei pensando aqui, vocês se lembram da história de Naamã? Naamã foi acometido de uma doença, lepra, e ia morrer. E alguém falou para ele, a sua secretária, olha, conheço um homem de Deus, Eliseu. Por que você não vai até ele? Você vai morrer mesmo, pega aí, vai lá, e ele vai lhe trazer a cura. O que Naamã fez? Então eu vou. Mas deixa eu ler para vocês, é muito engraçado essa história, irmãos, vamos ler a partir do versículo 9, 2 Reis 5, a partir do verso 9. É muito interessante, irmãos. Olha que coisa mais linda aqui. Então, veio pois Naamã, 2 Reis 5:9, veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Puxa vida, que honra seria, né, para os pastores de hoje. Veio o general Naamã e para em frente à sua casa. Você é um grande evangelista, um grande pastor, né? Então aqui, olha, o Naamã veio para ser atendido por mim, que sou um grande pastor. Puxa vida, que honra para mim, né, como pastor. Igual uma vez ligou para mim uma pessoa lá de Minas Gerais, pastor Cláudio, nós vamos aí, porque eu quero que o senhor atenda o meu pai. Aí eu comecei a ficar inchado, né? Olha, gente de Minas Gerais para vir aqui para me atender. Aí o Espírito pegou aquele espinho de laranjeira e furou aquela bexiguinha. Você é isso, uma bexiga, para de se encher de ar. Você é menos do que nada. Você tem o meu filho que é o teu tudo, tudo é Cristo em você. Mas nós em nós mesmos, quem somos nós, irmãos? Nada, menos do que nada. Então aqui de repente chegou Naamã, a palavra fala que parou à porta da casa de Eliseu. Veja o que Eliseu fez, irmãos. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarão limpas. Eliseu nem foi atender aqui o general Naamã. Ele disse para o mensageiro, mandou um mensageiro, manda ele tomar banho. Que cena engraçada. Vai tomar banho. Veja qual foi a reação de Naamã. Naamã, porém, muito se indignou. Quem que esse profetinha está pensando que eu sou?
Eu sou o general. Agora ele manda eu tomar banho? Que história é essa? Ele ficou indignado e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles, ficar limpo? E voltou-se, se foi com indignação. O Espírito fez questão de colocar aqui, irmãos, todo religioso ele é indignado, todo religioso é nervoso, todo religioso é bravo, todo religioso ele gosta de chamar atenção para si, gosta de aparecer. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil. Mas para Deus, o que é difícil, irmãos? A graça de Deus para nós é algo tão maravilhoso, é dádiva. Pela graça sois salvos. Não tem meritocracia humana. Dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ah, meus irmãos, que lindo! Então ele teve que reconhecer que não precisa da ação do homem. Eliseu mandou lá um mensageiro, porque não é Eliseu quem faz, é Deus quem faz. A nossa oração tem muito poder. Tem poder coisa nenhuma. A tua e a minha oração não tem poder não, irmão. Isso aqui é um conceito religioso por esses... Não vou falar. Tem poder aquele que escuta as nossas orações. Não é nós que somos o poderoso e eu ponho a mão e as coisas acontecem. É Ele que faz. Então, humildemente vai lá: Senhor, tem misericórdia, cura a nossa irmã, cura o nosso irmão, se tu quiseres, Pai, mas seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Pronto, e sai de cena. A irmã lá foi curada. Ah, mas eu orei bastante. Para de ser bobo. Quem faz é Ele. A glória tem que ser para Ele. Olha, então a irmã curou, então porque o pastor Cláudio orou bastante. Para com isso, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é que faz. Então, que lição aqui Simão teve que aprender. Esse era o pescador Simão falando, mostrando a sua incredulidade e relutância. No entanto, ao obedecer, seus olhos se abrem e ele vê quem Jesus é de fato. E Lucas passa a chamá-lo pelo seu novo nome. Lucas 5,8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, agora aqui um detalhe. Eu tinha muito que falar aqui, irmãos, mas nosso horário já está estourando. Mas vou dizer algumas coisas que interessantes para que os irmãos possam guardar aqui. Que bênção foi isso aqui para Pedro, porque este aqui é o primeiro julgamento que Simão tem dele mesmo. Sou pecador. Não que ele estava aqui sob convicção de pecados, porque ele diz: sou algo que veio dele, né? Porque ele errou. Agora, mesmo quando se reconhece que ele é um pecador, o que Pedro disse aqui? O que Simão disse aqui? Retira-te. A palavra retira-te no original é afasta-te de mim. Mas, irmãos, ele pediu que Cristo afastasse dele, mas Jesus não se afastou, não só retirou, mas como também recebeu aqui o Simão com amor. Pedro, eu estou te lapidando, eu não vou te abandonar. Eu comecei uma boa obra, eu vou até o final. Irmãos, nós temos que aprender muito com esse discípulo aqui, Pedro, né? E o Senhor sempre vai fazer isso, irmãos. Agora, vemos Jesus chamando de Simão nos momentos mais cruciais de fracasso.
ao longo da carreira do apóstolo. Lucas 22:31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Essa palavra aqui, vos chamou para vos peneirar, no original está escrito da seguinte maneira: ele, Satanás, já recebeu autorização para vos peneirar, mas depois ele continua: eu roguei por ti. E Satanás peneirou Pedro, Simão aqui, irmãos. Então, isso aqui já foi profetizado também pelo apóstolo Amós, em Amós 9:9. Vamos dar uma passadinha para lá? Para a gente... Que o Senhor, Ele veio cumprir tudo, irmãos. Veio cumprir absolutamente tudo. Amós 9, versículo 9. A palavra, ela diz assim, olha: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, na peneira. Crivo aqui é peneira, sem que caia na terra um só grão. Então, a promessa, o Senhor vai permitir que nós sejamos peneirados, sim. Mas, irmãos, para que nós temos que ser peneirados? Para que a palha saia. Mas olha aqui no final desse versículo: assim como se sacode trigo na peneira, sem que caia na terra um só grão. Então Pedro foi peneirado para tirar as escórias dele, mas Pedro era aquele grão de trigo também, que junto com os outros grãos seriam moídos juntos para formar aquele pão maravilhoso, precioso. Vocês estão me compreendendo aqui, irmãos? Muito interessante. Agora, quem que vai nos atacar, irmãos, para usar esse tipo de peneira? Os soberbos. Soberbos. Depois vocês leem no Salmo 86, a partir do versículo 14 até o 17, vocês vão perceber que ali os soberbos que vai nos atacar, que o Senhor vai trabalhar conosco usando os soberbos, né? Para que nos humilhe, por aí vai. Assim, normalmente quando Pedro necessitava de repreensão ou admoestação, Jesus referia-se a ele como Simão. Deve ter chegado a um ponto em que, quando o Senhor dizia Simão, Pedro já encolhia-se todo. Talvez pensasse: por favor, me chame de pequena rocha. E o Senhor talvez replicasse: eu chamarei de pequena rocha quando você agir como uma pequena rocha. O apóstolo João conhecia Pedro muito bem. Eram amigos desde a infância, sócios no trabalho e vizinhos. João se refere a Pedro mais de 15 vezes como Simão Pedro. João não sabia decidir qual nome usar, pois a todo tempo via os dois lados de Pedro. Assim, simplesmente ajuntou os dois nomes e disse aqui em João 13, versículo 36. Perguntou-lhes Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Eu coloquei aqui para vocês verem que o apóstolo João era muito íntimo de Pedro, Simão Pedro. Ele não colocou nem Simão, nem Pedro, colocou Simão, Pedro, os dois juntos. Irmãos, então aqui é a história, porque o Senhor então acrescentou Pedro em Simão, para que fosse Simão Pedro, Cefas, para que através dessa pedra, o Senhor queria mostrar para Pedro que o Senhor iria fazer um trabalho na vida dele. Agora, domingo que vem, nós vamos analisar a liderança do apóstolo Pedro. Irmãos, é muito lindo, é muito profundo, é muito precioso. E depois nós vamos analisar também como que o Senhor trabalhou na vida de Pedro, desenvolvendo os dons do Espírito, ensinando ele a amar, ensinando ele a ter domínio próprio, porque ele era muito afoito, ele era muito assim, para frente, falava. E vamos ver como é que o Senhor tratou com Pedro, para que ele então se calasse. E quando Pedro falava, a partir do tratamento que o Senhor fez com ele, as palavras de Pedro, o agir de Pedro, era totalmente diferentes, era de um homem maduro em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar.
Pai justo, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, meditando na Tua Palavra. Mais uma vez, ó Pai, suplicamos ao Senhor que a Tua Palavra seja frutificada em nós. Pai, impregna essas verdades em nossos corações. Que Teu Espírito, no nosso espírito, discirna todas essas realidades espirituais, para que sejamos homens e mulheres maduros, ó Pai. Continue a operar a cruz profundamente em nós. Nos guarda, Pai, em Teu nome. Graças Te damos pelo tempo que passamos aqui, reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus. Que o nome dEle seja glorificado. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.